Bom dia, amigo. Você está no DesbravaCast, o podcast que acampa com você. Nesta semana começamos uma nova sessão no nosso podcast, que é a voz de comando. Quando um líder, ele dá uma dica, faz uma meditação, fala conosco, nos dá alguma orientação. Por isso, uma voz de comando. É a voz de comando de um líder para os seus liderados. Nessa semana temos como estreia o pastor Ariel Marques, líder de desbravadores e aventureiros da União Sul Brasileira. Pastor, é contigo. Atenção, clube! Clube ao meu comando! Clube, sentido! Olá, querido líder. Que bom estarmos juntos nesse bate-papo tão importante para a liderança do Clube de Desbravadores e Aventureiros. Eu sou o pastor Ariel Marques, aqui da União Sul, e hoje responderei a seguinte pergunta. Pastor, como posso ser mais criativo? Excelente pergunta, que eu inclusive já fiz no passado. Quando tinha 16 anos, era líder do clube, ajudava na igreja e me sentia despreparado para tal desafio. Vamos lá. Começo com uma frase de Oliver Holmes. Quando a mente de uma pessoa expande-se ao criar uma nova ideia, nunca mais voltará à sua dimensão original. Que bênção, né? E te indico já um livro, A História Secreta da Criatividade, de Kevin Ashton, editora Sextante. Ali, Kevin fala algo interessante. Ele conta a história de muitas grandes descobertas, que ao contrário do que você possa pensar, não vieram de gênios, mas de pessoas comuns que eram curiosas, insistiram, somaram ideias e chegaram a conclusões e grandes momentos e descobertas, coisas sábias. Isso tem harmonia com o que afirmou Albert Einstein. Ele disse assim: não sou mais inteligente do que ninguém, sou apenas a pessoa mais curiosa que eu conheço. Interessante esse ponto de vista, né? Como é que eu faço para buscar ser criativo? Dica 1. Anote. Antigamente ele dizia assim: tenha sempre uma caneta e papel. Hoje, crie no seu celular aí campos para você guardar boas ideias. Eu tenho aqui ideias para sermões, para palestras, para atividades no clube. Tenho aqui ideias para Venturi, ideias para o próximo Campuri. A pasta de ideias aqui para o próximo Campuri da União, em 2021, já tem 27 ideias. A ideia vem e ela não volta mais. Segunda coisa, seja curioso, aprenda a escutar, converse com as crianças, converse com o adolescente, esteja sempre lendo um livro, ouça podcasts, veja vídeos do YouTube. Você nunca sabe quanto uma ideia aleatória vira a ideia principal, então nunca rejeite o conhecimento. Além disso, gente, vença a preguiça. Não fique em atividades que tomam tempo e trazem pouco resultado. Às vezes a gente gasta muito tempo em redes sociais ou com séries e poderíamos usar de forma assim mais diversa o nosso tempo. Thomas Edison disse o seguinte: minhas invenções são fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. O que você acha disso? Por fim, algumas dicas a mais. A criatividade, amigos, ela tem que estar linkada com a prática. Não pode ser uma coisa assim, louca. A ideia às vezes é boa, mas ela tem que estar encaixada dentro da praticidade. A grande prova disso são comunicadores como Silvio Santos, no ar desde 1960, com uma plataforma que pouco muda e dentro dessa plataforma ele é criativo. A plataforma que nós temos é o programa da igreja, é o calendário da associação, é as especialidades, as nossas classes. Tá entendendo? Essa é a base. Essa é a plataforma onde seremos criativos e faremos a diferença. E às vezes, amigos, um problema que vem não é uma dificuldade, é uma oportunidade. Grandes invenções e grandes momentos de avanço ocorreram durante crises, durante as guerras. Às vezes, uma dificuldade é uma nova porta para você explorar um novo campo do conhecimento. A prova disso é que, quando inventaram o elevador, ele era lento. As pessoas ficavam aflitas lá dentro. Alguém observando isso deu uma ideia. Que tal colocar um espelho? E resolveu o problema. Até hoje, temos espelho nos elevadores. Então, encare as crises e problemas não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Por fim, aqueles que me perguntam: mas pastor, como é que você consegue ser criativo? Olha, meus queridos, quem me vê fazendo a meditação, por exemplo, da faca, que é famosa, da ampulheta, da arapuca, das pedras,
e outras que a gente tem, olha, não é um gênio que bolou essas coisas. É alguém que fez o seguinte: primeiro, guardou bem as ideias. Quando vem uma ideia eu anoto para que eu não a perca. Segundo, alguém que é curioso e quer saber o motivo, por que as coisas acontecem dessa forma. Terceiro, alguém que não tem vergonha de copiar ideias. Dê o crédito necessário. Mas o pastor Rony Silva diz assim: os mais antigos nos roubaram as melhores ideias. E por fim, quando você tem um campo de ideias, é mais fácil dentro dessa plataforma buscar uma nova, uma outra e somando outras ideias. E outra coisa, gente, não tenha medo de arriscar e errar. Algumas dessas fazem sucesso, outras eu chutei muito para fora. Quem quer fazer gol bonito, às vezes erra feio o alvo. Me lembro uma vez que eu fiz num casamento, eu levei uma tesoura de jardim, aquelas grandes. A ideia era boa, é que duas pessoas unidas, como o parafuso está unido ali, podem vencer os problemas. E Deus seria isso que liga duas pessoas. Deu certo, as pessoas entenderam, mas por muito tempo fui chamado pastor tesourão. Então, às vezes a gente erra, mas aquele que insiste realmente chega lá e faz algo diferente que surpreende. Por fim, Deus é a pessoa criativa, é o Criador, é o Rei dos Reis, e Ele vai te dar criatividade caso necessário. Peça a Ele dizendo: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa te servir ainda melhor. Esse tipo de oração Deus nunca diz não, e Ele vai te conduzir a grandes momentos aí, grandes ideias que farão com certeza a diferença. Um abraço. Atenção, clube! Fora de forma! Marcha!